Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e nesse vídeo eu quero simplesmente te trazer uma frase e posteriormente desdobrá-la, esclarecê-la e conectá-la com algumas outras coisas que eu trago. Ou você vive a partir de você, ou você vive a partir dos outros. O que eu quero dizer com essa frase, né? Num primeiro lugar, as pessoas têm uma tendência a... Eu acho que ela é muito facilmente mal compreendida e é por isso que eu quero esclarecê-la e eu quero conectá-la com algumas coisas que eu sinto que pode haver dúvida sobre também quando eu trago simplesmente assim. Né? E às vezes é descontextualizada. Mas ou você vive a partir de você, ou você vive a partir dos outros, percebe? Tem um a partir aí, que é muito importante. Então isso não significa ignorar completamente as outras pessoas ou agir de uma forma específica em relação a elas. Não estou falando sobre isso. Estou falando que você pode agir a partir de você, ou você pode agir a partir dos outros. E existem alguns casos onde essas duas coisas podem se alinhar. Porém, ao meu ver, elas nunca vão se alinhar 100%. Porque nós somos pessoas diferentes. Né? Mas 90% já é muito bom. Então, o que eu quero trazer? A primeira coisa é esclarecer o que isso quer dizer de fato. Agir a partir de si e não agir a partir dos outros. Ou o contraste entre essas duas coisas. Agir a partir de si significa ver o mundo através de uma lente que é sua, né? E o sua aqui, eu vou falar sobre isso também, né? Porque existe uma outra confusão que é feita a partir do que eu falo, que é com torne-se quem você é. E existe a pergunta, mas eu já não sou quem eu sou? E o que acontece é que eu faço uma diferenciação entre ser quem você é, ou estar sendo quem você é, e estar sendo quem você não é. Porque esse estar sendo, quem você está sendo, é justamente a estrutura que você está utilizando para interagir com a sua experiência. Então é a lente e o modus operandi, é a forma de ver e a forma de agir. E às vezes a forma de ver que você utiliza, a lente que você utiliza para ver o mundo, não é sua. Né? E nem sequer, necessariamente, benéfica para você. Porque às vezes a gente está utilizando uma lente dos outros, mas essa lente é útil para a gente nesse momento da nossa vida. Ou pelo menos é a mais útil que a gente conhece. Às vezes a gente copia a forma de interagir do outro, a forma de agir do outro, como o outro lida com uma determinada experiência. Porque é a coisa mais útil e mais funcional e mais eficiente que a gente conhece. A gente faz sentido para a gente. E se é benéfico para a gente, é algo como, nossa... É isso que eu quero trazer também. Quando eu falo de você utilizar uma lente que é sua e um modus operandi que é seu, ou seja, uma forma de ver, uma forma de agir que são seus, uma estrutura, resumindo, estrutura, lente, modus operandi. Então, quando você utiliza uma estrutura que é sua, significa que é uma estrutura que você vem testando. Nós não criamos a língua que nós falamos. Então, não estou falando necessariamente que tu tem que forjar do zero 100% das coisas que você faz, ver, forma de ver, tudo. Não, não é isso. Mas testa e vê se é de fato benéfico para você. E aí, benéfico, o que isso quer dizer? Faz sentido, o que isso quer dizer? Se isso te leva frequentemente, consistentemente para estados e experiências de alta potência e de saúde. O que é alta potência? Alta potência de agir, de pensar, alta capacidade de agir, de pensar. Porque a gente sabe que existem estados onde a gente sente que a gente pode fazer qualquer coisa e às vezes a gente consegue fazer coisas que a gente não imaginava que éramos capazes. Mas existem estados onde a gente sente que a gente não consegue nem fazer aquilo que a gente faz todo dia. Nós somos esse processo. Nós somos esses relevos diferentes, esses picos de saúde, de potência e esses abismos de saúde, de potência. O pico e o abismo, eles coexistem. Essa é a questão. E a gente pode aprender a mais frequentemente frequentarmos esse pico do que esse abismo. E fazemos isso justamente da forma como eu introduzo, agindo a partir da gente. Mas é claro, você pode não entender como você funciona. Você pode não ter ideia de fato do que te leva para pico e do que te leva para abismo. Eu acho que todo mundo tem alguma ideia, mesmo que sobre algum aspecto específico. Aquele lugar, aquela conversa, aquela pessoa, aquele tipo de comportamento, né? Aquele pensamento, aquele tipo de assunto, enfim, né? Normalmente existe alguma coisa que a gente sabe, principalmente quando nos leva para abismo, porque a dor, ela tende a marcar muito a gente. Mas a gente sabe também algumas das coisas que nos levam para estados de intensa alta potência de bem-estar
Enfim, pode ser uma meditação desde um estado de meditativo super calmo, zen ali, até um estado de empolgação com o mundo e, né, extroversão e etc. Enfim, independentemente do que seja, o que você considera como estados de pico de alta potência, né, porque justamente é essa questão, né, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Já trouxe isso antes. Pluralidade, característica inegável da vida. O que funciona para um organismo não necessariamente funciona para outro. Mutabilidade, o que funcionou para mim ontem não necessariamente funcionará amanhã. Então, a gente muda internamente, então a gente precisa, com o passar do tempo, atualizar a lente que a gente utiliza e atualizar a nossa forma de interagir com o mundo. Mas não é só isso. A gente também é diferente dos outros. Então não basta pegar a lente de outra pessoa e colocar aqui e achar que a gente vai enxergar a mesma coisa que ela enxerga. Não funciona da mesma forma, porque é um organismo diferente, entende? Então é uma grande armadilha a gente andar por aí com a lente dos outros, com a forma de interagir dos outros, ou até com a lente que nós criamos ou que era benéfica pra gente, que fazia sentido pra gente há 10 anos atrás, ou 2 meses. A gente muda. O mundo em volta da gente também. Logo, a nossa forma de interagir com esse mundo e com a gente precisa mudar. A nossa experiência, tanto externa quanto interna, é justamente proveniente da relação entre essas duas coisas. Logo, a gente não pode ignorar o aspecto externo e focar só no interno, nem ignorar o aspecto interno e focar só no externo. Por quê? Porque essas duas coisas afetam a nossa experiência, e não apenas isso. O interno afeta o externo afeta o interno. O interno ele afeta a nossa percepção e interação com o externo, mas o externo afeta o nosso estado interno. Então, se a gente presta atenção só no externo, a gente ignora que fatores internos podem nos levar para pico ou para abismo, e se a gente ignora o externo e foca só no interno, a gente pode estar deixando de ver que certos fatores externos, como um determinado lugar, uma determinada temperatura, acordar num determinado horário, etc., pode ter justamente um elemento ali que afeta como a gente se sente internamente. O externo afeta o nosso estado interno. O interno afeta a nossa percepção e interação com o externo. Logo, se a gente quer de fato saber, entender o que nos leva para estados e experiências de pico e o que nos leva para estados e experiências de abismo, a gente tem que começar a prestar atenção nas duas coisas. Era isso que eu queria trazer, esse pequeno esclarecimento sobre o que eu estou falando sobre quando eu falo que ou você vive a partir de você, ou você vive a partir dos outros. Porque ou você vive a partir da sua estrutura, ou você vive a partir da estrutura dos outros. E aí eu trago uma junção entre as duas coisas. Às vezes é uma estrutura antiga, mas ela é sua. Às vezes é uma estrutura dos outros, mas é nova. E às vezes é uma estrutura dos outros e antiga. E isso é extremamente nocivo. Às vezes a gente está usando uma estrutura de 2.500 anos atrás. Só que, pasme, o tempo passou. As coisas mudaram. E não são sequer os mesmos indivíduos. Logo, não tem como você usar a mesma lente, a mesma forma, o mesmo modus operandi, ou seja, a mesma forma de ver, a mesma forma de agir, a mesma estrutura para lidar com a vida e achar que vai ser suficiente. E eu digo aqui que não pode ser benéfico para você. Né? Você pode ter lá, eu já citei isso, perspectivas como do taoísmo, do estoicismo, que tu fala, caraca, isso é muito útil para mim. Porém, nenhuma estrutura vai ser tão bem adaptada à sua vida, às particularidades da sua experiência, ao que você está passando na sua casa, no seu bairro, no seu país, na sua situação interna, nos seus pensamentos, na sua profissão, no seu estudo, etc. Nenhuma estrutura vai ser tão adaptada às particularidades da sua vida como a que você é capaz de criar. Então, eu já citei outras vezes o Torne-se Quem Você É, e é o curso que eu criei justamente sobre como fazer isso. Não sobre como você se tornar quem eu sou, mas sobre como você se torna quem você é. Como você faz para criar a tua própria forma de lidar com a vida. É uma metodologia para você fazer isso. E se você quer entender mais, se você quer ter mais contexto sobre isso que, por exemplo, eu falei nesse vídeo, e sobre o que é o Torne-se Quem Você É, como funciona e etc., aqui embaixo vai ter um link para uma aula de introdução. Ali eu vou abrir as bases, vai ter algumas das coisas que eu citei aqui, é muito mais profundo, são 46 minutos, né, de mergulho, mas ali você vai ter as bases desse processo, você vai entender mais sobre por que é tão perigoso você andar por aí com a lente dos outros e sobre como você pode fazer para começar a se reorientar nesse processo. E reorientar aqui significa parar de se orientar a partir da vida dos outros e começar a agir a partir de si, porque ou você vive a partir de você, ou você vive a partir dos outros. E esse processo ele tem como uma de suas principais consequências você desencadear, você compor
uma experiência que de fato faz cada vez mais sentido para você. Se você tem interesse nesse assunto, o mergulho está aqui embaixo. A gente se vê do outro lado. Meu nome é Rafael Jordão.